Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol. O Differdange é o atual campeão de Luxemburgo. A equipe tem vaga garantida na fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa e o seu goleiro, um dos principais personagens da conquista, ficou 1.561 minutos, o equivalente a 16 jogos sem sofrer gols. Você deve estar se perguntando por que eu estou dizendo isso. Porque esta sequência é a quarta maior da história do futebol mundial que um goleiro ficou sem ser vazado. E ele é um velho conhecido do futebol brasileiro. Conquistou títulos por Corinthians, Flamengo e outros grandes clubes. A gente recebe aqui o Felipe, goleiro hoje do Differdange, nosso entrevistado do Nossa Resenha. Tudo bem, Felipe? Seja muito bem-vindo. Opa, tudo bem sim, Matheus? Obrigado pelo convite, pelo espaço. Essa marca aí acho que que está sendo mais falada nesses últimos dias, né? Muita gente nem sabia onde eu estava jogando. E depois que saiu essa marca aí, agora um monte de mensagem, até amigos que não sabiam que eu estava aqui. Então falou, cara, você tá bem aí, hein? Foi campeão. Então acho que é importante uma marca dessa. Eu sei que dificilmente eu vá conseguir uma marca dessa, mas só de estar na história, para mim, estou muito feliz. Valeu demais, Felipe. A gente desde já agradece sua participação. Ao meu lado, compondo a mesa, Ellison Silva, jornalista, comentarista aqui da casa. Tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Matheus? Um abraço para você, um abraço para o Felipe. É uma satisfação, né? Tá fazendo parte da história agora também, registrando esse feito do Felipe, um goleiro que já não precisava de tantas apresentações assim, né? E agora ele tem no currículo apenas a quarta maior sequência sem tomar gols da história do futebol, né? Algo que não é para qualquer um. E a gente vai falar bastante sobre isso também. Só para você ter uma ideia, o Felipe teve a quarta maior sequência sem sofrer gols, 1.561 minutos. O líder, né, o que ficou mais tempo sem sofrer gols, é o Mazzaropi, do Vasco, 1.816, seguido pelo Neneca, também do Vasco, 1.636. E o terceiro foi o Jorge Reis, do Rio Branco do Espírito Santo, com 1.604 minutos. Quase deu, né, Felipe? Mas você acabou sofrendo um gol no empate por 1-1 contra o Racing. E a gente até conversava fora do ar que já tinha um acordo para você não jogar o último jogo, senão o seu reserva não seria campeão, cara. Fala um pouco desse contexto da liga, como é que tá sendo o seu dia a dia aí. Esse negócio é que o goleiro não gosta de tomar gol nem em treino, né? A gente brinca que o goleiro não gosta de tomar gol nem em treinamento, mas eu não posso falar para vocês que eu imaginava chegar numa marca dessa, né? E aqui também eles nunca ligavam, eles nunca pensavam nessa situação dessas marcas, né? E aí foi começando os jogos, eu tentava falar pros jogadores, pros zagueiros que era importante não tomar gol, o time não se ganhar de 5-1, de 4-2, eles vão valorizar muito mais os atacantes, que os defensores iriam se valorizar, iriam aparecer caso você não tomasse gol, né? E isso meio que entrou na cabeça deles lá de não querer tomar gol, de não querer tomar gol. E a gente conseguiu essa marca muito importante. Em relação a o último jogo é pelo campeonato, né? Cada atleta tem que ter pelo menos um minuto, tem que ter pelo menos um minuto disputado. E independente se eu não tivesse tomado gol nessa última rodada, eu já não iria jogar o próximo jogo mesmo. Felipe, você é um goleiro que tem quase 200 jogos, tanto pelo Corinthians quanto pelo Flamengo, né? Às vezes você cai a ficha dos feitos que um profissional tem na carreira só depois que ele encerra. Você ainda está na ativa com 41 anos, está bem, vai disputar a próxima fase prévia da Champions League, e você consegue essa marca ainda na ativa e você está à frente, por exemplo, do Van der Sar, goleiro histórico da seleção da Holanda, do Manchester United, que está nessa nona posição. Na sua cabeça, já caiu essa ficha desse marco que você está conseguindo com esse tempo todo sem sofrer gol? Cara, começa assim, né? Você começa a ver as matérias, porque assim, aqui, como eu falei no início, aqui eles não ligavam tanto para isso. E de uns 4, 5 jogos para cá, os próprios torcedores já começaram a cobrar, ó, sem gol, sem gol. E não era algo que eles cobravam, né? Então, nos próprios treinamentos, os meus zagueiros se cobravam entre eles para não tomar gol, então ficou algo meio que natural. Foi bom, legal, foi bom
não só para mim, lógico que eu não consegui essa marca sozinha, porque é normal o goleiro nessa hora aparecer, mas eu tive a ajuda de todos os meus companheiros, então saía matéria na internet aqui, nos jornais locais, nos jornais impressos, falando desse feito da defesa. Então, e isso, querendo ou não, você levanta o seu astral, você quer treinar mais, e você conseguir um feito desse nessa idade, né? A gente vê, acho que a minha referência hoje é o Fábio. O Fábio tem 44, se não me engano, vai fazer 45 esse ano e está jogando como um goleiro de 20 anos. E eu poder mostrar para os meus filhos ainda que eu consigo jogar e eu consegui uma marca dessa, acho que não tem como você não se ficar feliz, olhar para trás e ver toda a sua carreira, que é normal, como qualquer pessoa, ter altos e baixos, de lembrar dos grandes momentos nos grandes clubes que eu já vivi, nos outros clubes também de menor expressão que eu fui e dei o meu melhor, e está sendo recompensado com uma marca dessa, né? Lógico que a gente sabe que daqui a algum tempo alguém vai passar essa marca, porque os recordes estão aí para ser batidos, mas só em saber que eu consegui passar grandes goleiros e conseguir um feito desse aos 41 anos de idade não é fácil. Então eu fico muito feliz e satisfeito com tudo isso que está acontecendo comigo. Felipe, a gente transmite aqui no nosso futebol o campeonato alemão, a Bundesliga, e tem um goleiro de Luxemburgo no Mönchengladbach, o Thiago Pereira, garoto novo, ele é até selecionável por Luxemburgo, já fez jogos na seleção principal. Você imagina que a sua campanha aí no país ela pode ter um impacto na formação do goleiro local, né? No caso, como é que você está vendo esse impacto desse número tão expressivo que você alcançou no futebol de Luxemburgo? Não, acho que sim, tem seu impacto, até porque eu dou o exemplo do meu clube hoje. Aqui tem muito período de férias escolares, muitos feriados, e sempre eu estou aqui, meu clube pede para eu vir em algum período que eu esteja de folga, ajudar os treinos dos jogadores mais novos, 8, 9, 10, 12 anos. Eu já cheguei a ajudar goleiro. Eu não passa na minha cabeça ser treinador de goleiro, mas eu já pude ajudar alguns goleiros aqui com aulas, ajudando. Tem um amigo que é como se fosse a segunda divisão aqui. Ele foi campeão agora, subiu para a divisão que eu estou jogando. Ele é treinador de goleiro brasileiro. Já fui no treino dele, treinei com ele, né? Não fui ajudar ele, eu fui treinar. Então os goleiros deles viam eu treinando ali de perto. Então acho que de uma certa forma pode influenciar sim em saber que o nome de Luxemburgo hoje está na história do futebol. Até os diretores hoje aqui brincaram, falaram assim, pô, a gente nunca viu tanta marcação em matérias no nosso Instagram como a gente está tendo nos últimos dias. Então isso é importante para o clube também. E certamente outros clubes vão começar a olhar e falar assim, pô, mas esse cara tem 41 anos e está fazendo isso. Imagina se a gente consegue trazer um goleiro mais jovem, o que ele pode fazer também. Então é normal quando você atinge um nível e um destaque desse, outros clubes podem querer trazer outros goleiros brasileiros, treinadores de goleiros brasileiros. Então isso é natural você acabar influenciando todo o resto. Você chegou em Luxemburgo já com 39, 40 anos já de idade, né? Quando você recebeu essa proposta ali, depois de sair do Sampaio Corrêa, você teve alguma relutância de pensar, caramba, eu vou para um país que tem pouquíssima tradição no futebol, o que é que eu vou fazer a essa altura da carreira e agora está tendo esse reconhecimento? Como é que foi receber essa proposta? Foi o que passou na sua cabeça? Cara, se eu não me engano, eu fiz várias matérias na época que eu vim para cá, que era aquele famoso rolê aleatório, né? Você tá jogando, você acaba de ser campeão maranhense, tá jogando uma Série C, 15 dias depois você tá jogando uma fase de pré-champions, né? Então foi tudo, você fala assim, caralho, que loucura! E as matérias que eu vi, ela assim, pô, lembra dele? Da Série C a pré-champions. Então, assim, eu tava jogando, tinha acabado de ser campeão, e quando surgiu essa oportunidade, eu fui campeão no sábado e recebi essa proposta no domingo. A gente iria viajar para São Paulo na segunda para jogar contra o São Bernardo, que era um dos favoritos, né, ao acesso. E eu tinha que dar resposta para eles até a quarta-feira, porque o time aqui já estava treinando e faltava, se eu não me engano, 2 ou 3 semanas para começar a fase da pré-champions. Eu não comentei com ninguém, até porque eu tinha que jogar ainda contra o São Paulo, e quando você fala alguma coisa dessa e vaza, e você não vai bem no jogo, já iam falar que eu já estava pensando em sair, não era nada certo, ainda teria que ter o aval do presidente, mas acabou sendo que eu fiz um bom jogo contra o São Bernardo lá em São Paulo, a gente empatou 0-0 e eu
Na madrugada já, eu acabei chamando o diretor, que foi até o diretor que me levou para lá, o Pedro Soriano. Expliquei para ele a situação, falei que havia uma proposta de um clube de Luxemburgo. E ele ficou surpreso até como eu fiquei também. Ele falou, cara, Luxemburgo. Eu falei, cara, já tem um amigo que está lá jogando, que jogou comigo em outro clube. E aí eu conversei com a diretoria, a gente acabou conversando, gostei do projeto deles. Você vai jogar uma pré-Champions, né? Mesmo sendo uma fase de grupo, mas só de ter o nome Champions é algo diferente. E poder morar fora do país novamente. O Sampaio não vivia um momento bom na Série C, então eu acabei aceitando a proposta. Quando eu voltei, conversei com o presidente falou, entendeu também, pô, aos 40 anos, poder sair do Brasil, 2 anos de contrato, jogar uma pré-Champions e tal. Desejo sorte, mas não posso chegar para você e falar que eu já sabia, que eu conhecia como era aqui, e não imaginava como seria também aqui, né? Como em qualquer lugar, quando você tem uma idade, é normal as pessoas estranharem, não saber como você chegar no atual campeão, né? Então, o goleiro que estava aqui ano passado tinha sido campeão e tinha sido o melhor goleiro, saiu. Então, qualquer goleiro que chegasse aqui já teria uma pressão natural por assumir a vaga do titular. E quando você chega com 40 anos, o cara fala, pô, tá, mas viram a minha história, pô, ele jogou com o Ronaldo, jogou com o Roberto, jogou com o Ronaldinho Gaúcho, mas agora o cara tem 40 anos. Então, foi esse desafio a mais também, não só de aceitar a proposta, mas que para mostrar aos meus companheiros, né, que eu teria condição de ajudar. E na primeira semana de treinamento eu já é aquele treino aqui, a primeira impressão é que fica, né? Então na primeira semana de treinamento eu já mostrei, já dei as minhas cartas, já mostrei para que eu vim. E na primeira semana de treinamento eu conquistei a confiança de todos os meus companheiros. Felipe, é natural que a sua campanha aí chame a atenção não só da liga, né, dos clubes ali no campeonato, mas também da seleção local. Você teve proposta de naturalização? Chegou algum tipo de conversa nesse sentido? Não, 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 não. E nem vai chegar. Acho que é um assunto que, até porque, cara, se eu tivesse 35 anos, 33 anos, acho que era mais fácil. E hoje a nossa liga, e a liga aqui não é muito conhecida, a gente sabe. Não adianta eu mentir para vocês falar que Luxemburgo é o centro do futebol, que a gente sabe que não é o centro do futebol, mas tem muitos bons goleiros aqui. Aqui tem muito português naturalizado luxemburguês, né? Então aqui acho que, se eu não me engano, não tenho certeza, mas se fora de Portugal, que aqui é a maior comunidade portuguesa. Então é muito português tem aqui, tem muitos clubes que têm jogadores portugueses, então a maioria dos goleiros que são hoje da seleção é português e luxemburguês. Então o nível de goleiro deles aqui é muito bom também. Eu acho que de repente daqui 2, 3 anos eu parando, eu posso virar um treinador de goleiro, de repente virar um treinador de goleiro da seleção luxemburguesa, tentar ajudar de alguma forma, mas eu acho que pelo fato da idade e o nível ser bom aqui de goleiros, principalmente goleiros jovens. O meu reserva tem 22 anos e eu vejo ele com um futuro fantástico. No Brasil ele jogaria fácil em times aí, porque ele tem muita qualidade e nos outros clubes aqui também tem. Então essa é uma coisa que eu sei que não vai acontecer, então nem passa pela minha cabeça isso. E você, com essa sua campanha, certamente já virou muito querido, ídolo do clube, do país também, que colocou o país no mapa do futebol, podemos dizer assim. E você pensa para a sua vida levar a sua família para aí? Não sei se já estão, levar a sua família para aí, ficar por aí depois de pendurar as luvas. Sei que é algo que ainda não passa pela sua cabeça, até o empenho recente. Mas como é que está sendo a sua adaptação pessoal em Luxemburgo, para além do futebol? Cara, a adaptação aqui foi o melhor possível, né? Eu já morei em Portugal, morei na Hungria, então eu tive muita dificuldade na Hungria por causa do idioma, né? Então era muito complicado. Mas aqui tem muito brasileiro, aqui tem muito português, aqui tem muito cabo-verdiano, então é tudo língua portuguesa. Então, qualquer lugar que você vai tem nosso churrasco, tem arroz, tem feijão, tem farofa, tem picanha, tem linguiça, tem coraçãozinho de frango. Então, toda a nossa culinária aqui tem, por incrível que pareça, aqui tem. Então, o problema do idioma, lógico que tem o francês, a gente faz umas aulas, tenta entender pelo menos o básico para se comunicar dentro do campo. Então, hoje o básico do básico, a gente mais entende do que consegue falar, mas a linguagem do futebol é universal. Então, quando eu estou xingando, os caras já sabem que eu estou bravo. Quando eu falo alguma outra palavra mais suave, eles sabem que eu estou feliz. Mas acho que o maior problema aqui, como deve ser nos grandes países assim,
É quando chega o frio. Quando chega o frio é triste, é desanimador, você já pensa logo em voltar para casa, você fala, cara, o que que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar no Brasil, em casa, descansando. E em dezembro eu não fui para o Brasil de férias, eu fiquei aqui os 30 dias de férias que foi dado, eu fiquei aqui, então eu sofri bastante no frio, mas foi uma experiência, foi uma experiência nova, eu nunca tinha passado Natal e Ano Novo fora do Brasil, e pude passar com a minha esposa aqui. Meus filhos estão no Brasil, estão vindo para cá agora em julho, nas férias, ficarem aqui um pouquinho comigo. Então, como vai estar verão, eles não vão sofrer tanto. Em relação a pendurar as luvas, né? A gente sabe que isso é inevitável, já já está chegando. Então, a minha cabeça já começa a preparar ela aos poucos. Eu não sei se eu tivesse no Brasil, certamente, se isso já poderia ter acontecido, porque a gente sabe que quando você chega a uma certa idade, você não é mais valorizado como deve ser. Olham muito mais a idade do que você pode render. Então a gente vê, acho que a única exceção hoje é o Fábio, né, com 44, 45 anos, está jogando melhor do que quando ele tinha 25. Então, se continuar assim, ele vai jogar mais 3, 4 anos. Eu sou um cara que sempre me cuidei, nunca tive lesões graves. Desde quando eu cheguei aqui, eu sou o único atleta que jogou todos os jogos. Eu não saio, eu não falto treino, eu treino todos os jogos, eu treino todo dia, até treino mais do que os outros. Acho que essa é a minha grande diferença aqui. O torcedor sabe, a diretoria sabe que eu sou até chato, porque eu quero treinar mais do que os outros. Porque quando você chega no nível, a galera vai começar a te cobrar daqui. Ninguém vai lembrar, não, ele tem 41. Vai lembrar, pô, mas ele ficou 16 jogos. Então eles vão querer que eu fique mais 16 jogos sem tomar gol, e a gente sabe que isso é uma coisa difícil de acontecer. E eu penso sim em ficar aqui. Penso em fazer cursos da UEFA, daqui a pouco virar um auxiliar. Primeiramente, eu sei que vou ter que aprender a língua para poder, daqui a pouco, quem sabe, virar um treinador. Posso, talvez, começar como um treinador de goleiro. Isso já iria me ajudar a estar no meio do futebol aqui ainda, né? O clube, eu acho que eles pensam assim também, porque eles já perguntaram algumas vezes, quando eu parar de jogar, o que eu quero fazer. Então, eu quero aproveitar o momento, vou preparando a cabeça aos poucos, mas depois dessa temporada, eu vi que ainda consigo render bastante, eles também viram. Então, tentar terminar bem essa temporada. Temos um jogo domingo, temos terminar. O clube nunca conseguiu conquistar a Copa e a taça no mesmo ano. Assim, a gente vai ter essa primeira oportunidade, que é mais uma oportunidade para a gente entrar para a história. Cumpri o meu contrato até julho de 26 e vamos ver como é que eu vou estar até lá para a gente começar a pensar se para, ou continua, estende mais um pouquinho, mas eu acho que o mais importante agora é aproveitar tudo isso que eu estou conseguindo viver, que eu não imaginava um ano atrás que eu estaria vivendo agora. Muito bom, Felipe. Cara, como é o futebol aí em Luxemburgo? Característica de jogo, esquemas táticos predominantes? O que tu poderias dizer pra Cara, gente nesse sentido assim, da o futebol cultura da aqui é bola aí? muito nivelado. O futebol aqui são várias perguntas, né? Que até meus amigos perguntam para mim como é o futebol aí. O futebol aqui, ele não é 100% profissional. Por que não é 100% profissional? Porque alguns clubes têm alguns jogadores que eles trabalham, entendeu? No meu time mesmo, alguns jogadores, a gente só treina às 18 horas. Nosso treino é das 18 às 20, às 20 e 30, porque alguns jogadores trabalham durante o dia e a gente treina à noite. Então, 80% dos clubes tem jogadores assim. E você tem os 6 clubes maiores. Meu clube não é o maior, não é o maior vencedor. Meu clube é o segundo título agora, né? Então tem clubes aqui que tem 20, 25 títulos. Então você tem 6 times que são nivelados. O campeonato tem 16 clubes. Então todos os anos são esses 5, 6 clubes que brigam. Mas esse ano a gente foi uma disparidade muito grande, né? Onde quando você não toma gol, a chance de ganhar é maior. Então no primeiro turno, dos 15 jogos, nós ganhamos 13, empatamos 1 e perdemos 1. E tomamos 5 gols. Quando virou o turno, a gente virou desses 6, 4 times estavam a 7 pontos da gente. E nas 6 primeiras rodadas, a gente pegava esses clubes. Então a tendência era o quê? Você se tropeça, diminui ou aumenta. Mas a gente pegou uma sequência de 10 vitórias seguidas. E aí você deslancha. Mas normalmente não é assim. É um campeonato muito nivelado.
Aqui eles têm uma regra que você tem que ter dois luxemburguês jogando, não importa a idade, tem que ter dois luxemburguês de titular e três no banco. Abaixo de 23 anos não conta como estrangeiro e acima de 33 anos não conta como estrangeiro. E podem 5 estrangeiros. Então acaba se tornando um campeonato forte porque tem muito estrangeiro. Quem é acima de 33 não conta como eu não conto como estrangeiro. Então, assim, se um clube se organiza direito, você consegue montar um time legal. Tem jogadores de seleções aqui, tem brasileiros em outros clubes. O artilheiro do campeonato é um brasileiro, ele tem 24 gols, é o Matheus, que é o time que a gente vai até jogar domingo. Então, acaba se tornando um campeonato muito forte. São campos pequenos, com a torcida em cima. A arbitragem é igual a nossa, ou pior do que a nossa. Eles conseguem ser até árbitro FIFA. A gente reclama tanto da arbitragem no Brasil, eu reclamava tanto aí, mas aqui eu vi aqui, eu sofri aqui bastante, que eu vi que os caras conseguem ser pior do que a nossa arbitragem. E o que eu sempre falo para meus amigos, que é uma coisa que é chata, do meu modo de ver, é que, não generalizando, o brasileiro não gosta de dar moral a brasileiro, né? Eu fiz uma postagem hoje e o cara falou: ah, tá, isso aí deve ser a quinta divisão do Brasil, que é mais fácil você falar mal do que valorizar. Mas a bola é redonda e é 11 contra 11, o gol vale um, o pênalti é o mesmo e te dá uma vaga na pré-Champions. A gente não pode comparar o futebol daqui com o Brasil, a gente não tem como comparar, mas para o nível do país, que é fronteira com Bélgica, tem muito jogador belga, tem jogador alemão, tem jogador francês, que é Luxemburgo é no meio desses países, é um futebol muito forte. E dou um exemplo que tem um jogador do brasileiro nosso que chegou aqui, que ele espera que o brasileiro se destaque. Ele chegou, jogou e depois não conseguiu mais jogar pela dificuldade que era o campeonato. Felipe, você, nessa parte final de carreira aqui no Brasil, antes de você se transferir para Luxemburgo, você jogou Série C pelo Botafogo, Sampaio Corrêa, você passou pelo Santa Rosa, Paraná, você pegou a estrutura também de Corinthians e Flamengo em outros tempos. E eu queria saber de você como é que é a estrutura de um clube de futebol, pelo menos falando do que você joga hoje, com relação aos clubes brasileiros. Existe alguma semelhança? É muito melhor? É muito pior? Como é que funciona por aí? Não, foi o que eu falei. Não, eu falei, a gente não pode comparar aqui com o Brasil em nada. O Brasil está muito à frente. Os clubes têm as estruturas que. Porque o futebol para eles aqui não é. Eles não vivem do futebol. Não é igual o Brasil, que um jogador, quando joga no Brasil, ele vive daquilo ali. Então, o futebol, eu não posso dizer que o futebol para eles é um hobby, mas eles não têm aquela paixão que o brasileiro tem. Eu acho que o diferencial do nosso time é que a gente tinha 4 brasileiros que a gente tinha um pensamento diferente, que a gente não queria perder nem em treino. E a gente acabou meio que influenciando os outros jogadores. Porque eles não. Sabe, aqui a torcida. A gente quase não perdeu, mas vou dar um exemplo da pré-Champions. O estádio deu 3 mil pessoas, a gente foi eliminado 2-0, a torcida batendo palma, tirando. Aqui é normal acabar o jogo, você ir falar com os torcedores, o pessoal tirar foto. Você sabe, no Brasil, se você tem uma eliminação em casa, você não pode nem chegar perto do alambrado que o torcedor vai querer te bater. Então são culturas diferentes, as estruturas, você não pode pegar uma estrutura de Flamengo e Palmeiras hoje como era, mas aqui cada time tem seu estádio, cada time tem campo sintético, porque na neve, normalmente os clubes treinam no campo na neve, você tem um campo de grama natural, é uma estrutura que, para o país, todos os clubes dão uma estrutura que dá para você desempenhar o seu melhor futebol. Tem clubes que têm estrutura melhor, como eu falei, meu clube não é o maior, então tem clubes que conseguem ter 2 ou 3 campos de grama, outro tem 2 ou 3 de sintético, mas tudo um não foge muito do outro, né? Nada um muito melhor, outro muito pior. Sempre muito é um parâmetro que tem entre eles. Felipe, a gente sabe que aqui, como conversávamos no bloco anterior, a pressão é muito grande de Flamengo, de Corinthians, duas das maiores torcidas do Brasil. Flamengo a maior torcida, logo seguida pelo Corinthians. Você vê uma diferença defendendo esses dois clubes em termos de pressão, em termos de mídia, enfim, duas das camisas mais fortes do cenário nacional. Tem diferença assim entre elas? Cara, acho que quem faz a diferença é a própria imprensa, né?
ou do Rio fala mais uma coisa, ou a de São Paulo fala outra, mas acho que basicamente aí não tem meio termo, né? Não tem, ou é 8 ou 80. Você não tem Flamengo e Corinthians, ou você tá bem ou você tá mal. Não existe mais ou menos nos dois. Então você não consegue falar, não, o time tá mais ou menos, não. Ou você tá bem ou você tá mal. E a imprensa consegue, tanto do Rio como de São Paulo, que são o centro ali, eles conseguem ou puxar mais por um problema maior para o Flamengo ou um problema maior para o Corinthians. Mas em relação de pressão, acho que não tem. Acho que quem no Flamengo e Corinthians jogar bem, conquistar título, você joga em qualquer lugar. Isso é a certeza que eu tenho, porque eu fui rebaixado com o Corinthians em 2007. Então você imagina a pressão que foi ser rebaixado com a camisa do peso do Corinthians, né? Dos 38 jogos eu joguei 37. Depois você vai para o Flamengo e pega uma fase que você quase é rebaixado também, problemas políticos, problema financeiro, e consegue dar a volta por cima e conquistar títulos. Depois disso tudo, qualquer time que você vai jogar, você esquece pressão. Não existe pressão depois que você joga em Flamengo e Corinthians. Mas desse 8 a 80, Felipe, você chegou no Corinthians e foi rebaixado no primeiro ano, mas ainda assim você foi eleito um dos melhores goleiros daquele campeonato brasileiro, né? E aí, depois de pegar um rebaixamento, você chegou a jogar também no time com Roberto Carlos e Ronaldo. Eu queria que você contasse uma memória boa que você tem aí sobre essa transição de Corinthians, né? De um time rebaixado para um time super estrelado. Se eu não me engano, eu fui o segundo melhor goleiro. Eu perdi pro Rogério, né, que viria a ser o campeão. Né, o São Paulo viria a ser campeão brasileiro naquele ano. Então você é rebaixado com a camisa do Corinthians, né? O primeiro rebaixamento da história. Aí vem o ano de reformulação, vem Mano Menezes, aí começa a vir, foi montando aquele time, né? Veio Elias, Douglas, Chicão, Alessandro, e aí perdemos uma final da Copa do Brasil para o Sport, e aí a gente vai, conquista a Série B, que ninguém queria ser campeão, mas título é título, né? Você acaba comemorando e chega 2009, a gente estava na festa do encerramento da Série B, e quando a gente recebeu a notícia do Ronaldo, né? E ninguém meio que acreditou, né? Falei, pô, o Corinthians acabou de subir agora, Ronaldo tá lá no Flamengo, mantendo a forma, e todo mundo sabe que ele é flamenguista, então já já ele vai pro Flamengo. E não, aí a gente se apresentou, do nada aparece ele descendo lá de helicóptero lá no centro de treinamento do Corinthians, a gente falou, caramba, cara, Ronaldo, vou jogar com o Ronaldo, cara, sabe, assim, você viu o cara, pentacampeão, com o joelho, né? Acho que não tem um brasileiro que lembra do Ronaldo jogando, que não era fã do Ronaldo, e você ter a oportunidade de jogar com um cara desse, né? Aquele gol que ele faz contra o Santos na final do Campeonato Paulista, aquele gol de cobertura ali, você fala, cara, esse cara magro, gordo, machucado ou não é à toa que ele tem o apelido de fenômeno, né? Então, assim, todo mundo queria estar perto dele, comigo não era diferente. Todo mundo queria estar perto do Ronaldo. O meu armário era perto dele, mas a única parte ruim de estar perto dele era os casados, né? Quem era casado na época queria estar. O bom era estar perto do Ronaldo, mas quando chegava em casa tinha problema, né? Porque todo mundo queria estar perto do Ronaldo e todo dia Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Quando chegava em casa era problema, né? Eu fui um dos que tive problema, que eu acabei me separando nessa época, né? Depois chegou o Roberto, né? O Roberto chegou também em 2010. O Tcheco, a gente tinha um time muito legal também, mas a gente não conseguiu o objetivo que era a Libertadores. Viríamos ser eliminado pelo Flamengo nas quartas de finais, né? Então foi um momento bacana da minha carreira, conquistar título com esses caras, jogar no pior momento da história do clube, mas também em um dos melhores momentos. Eu vejo que a partir de 2009 até 2009 o Corinthians tinha, não desmerecendo a história, mas até 2009 era um Corinthians. Depois da chegada do Ronaldo, o Corinthians mudou por completo, não só em relação de visibilidade, mas de estrutura. É só ver como é o Corinthians hoje. De 2009 para cá, o Corinthians ganhou todos os títulos possíveis que um clube brasileiro pode ganhar. Então, acho que esse início, fico muito feliz de ter estado nesse início, né? De não ter centro de treinamento, de não ter estádio. E ali em 2009, onde começou tudo isso, eu pude estar presente. E você sai do Corinthians para um Flamengo também em início de processo de reestruturação. É até curioso, né, Felipe? Eu, Porque eu, você eu, só, viveu. eu só peguei início de reestruturação. Eu não consegui pegar isso hoje. Só Centro de roeu o osso, né, treinamento, Felipe? melhores treinadores.
Eu sempre ouço no filé, os caras, não, Felipe, não, vai vir outro agora. Aí saí do Flamengo, aí saí do Corinthians, fui pro Braga, né, onde eu pude jogar rapidamente, 6 meses, né. O Braga nunca tinha ido para uma fase de grupos da Champions, pude estar nesse time, joguei, né, a gente eliminou o Sevilha do Luiz Fabiano, pude ajudar a colocar o Braga na história também ali do futebol português, de um dos poucos que ainda não tinha ido para a fase de grupos, né? E volto pro Flamengo, aí pensei, pô, voltei pro Flamengo, já separei, vou voltar no Rio. Eu sou carioca, mas eu nunca tinha jogado no Rio, nunca tinha morado no Rio, que eu fui para Salvador muito pequeno, né? Meu pai foi embora muito, eu fui com 2 ou 3 anos de idade, eu fui para Salvador. E quando eu cheguei no Rio, eu falei assim, pronto, eu vou ficar perto da minha família, não vou aquietar, né? Já basta o Ronaldo lá em São Paulo, eu vou ficar tranquilo agora aqui. Quero minha família perto. Passa uma semana que eu fui apresentado, os caras me apresentam Ronaldinho Gaúcho. Aí eu falei, pô, vai começar tudo de novo. Tinha feito tratamento, né, com a minha mulher na época. Eu falei, não, vai dar tudo certo. Quando ela Flamengo anunciou o Ronaldinho Gaúcho, ela olhou pra mim e eu falei, você já sabe, ele é o Ronaldinho Gaúcho. Vou querer estar com o Ronaldinho Gaúcho também. Então, pô, jogar com outro cara desse, Ronaldinho Gaúcho, ir do Mundial, ganhar título com ele, cara, cara, eu sou realizado. Eu acho que fiz muitas coisas erradas durante a minha carreira que podem ter atrapalhado ela em algum momento. Mas, pô, poder meus filhos hoje mostrar, ó, joguei com o Ronaldinho Gaúcho, joguei com o Roberto Carlos, joguei com o Adriano, joguei com o Wagner Love, joguei com o Ronaldo Fenômeno, cara, isso aí mesmo quem não gosta, eles não vão conseguir apagar isso, sabe? São coisas que tá lá, campeão carioca, eu tô lá, Ronaldinho me abraçando, campeão paulista, o Ronaldo tá me abraçando, campeão da Copa do Brasil, tô com o Ronaldo, sabe? Campeão da Copa do Brasil, tô com o Léo Moura, tô com o Alexandre, tô com o Hernani, tô com o Elias. Então são coisas que mesmo quem não gosta de mim não apaga, né? Como eu falei, tive muitos erros que podem ter atrapalhado minha carreira em algum momento, mas ninguém é perfeito, a gente sempre vai aprendendo com os erros. E se eu tivesse a minha cabeça que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, certamente eu não faria metade das besteiras que eu fiz, mas a gente sabe que a vida não é assim, então eu tento aproveitar o melhor. E acho que é Deus hoje me dando mais uma oportunidade de entrar para a história do futebol aos 41 anos de idade. E é E aquele interessante título da você Copa. tocar. Pode Vai seguir, lá, mano. Edson. Não, pode seguir, vai. É interessante você falava em situações que você faria de outra forma hoje, porque você ficou conhecido como um cara que não tinha papa na língua. Discutiu com o Andrei Sanches à época, ao vivo, na TV Bandeirantes, enfim, várias declarações na imprensa. Você acha que isso custou seleção para você em algum momento? Ah, sem dúvida. Ali, pelo menos em 2009 e 11 ali, quando o Flamengo estava bem ali no Flamengo, campeão da Copa do Brasil, campeão invicto paulista, campeão da Copa do Brasil, bem no brasileiro também. Então, acho que assim, eu não me considero assim, uma coisa que se eu pudesse mudar na minha carreira inteira foi a briga com o Andrés. Porque o Andrés era um cara que nós éramos amigos, né? A gente voltou a se falar, mas não é a mesma coisa como era antes. E você sair do Corinthians da forma que você saiu, mesmo se ele tivesse errado, acho que a história tem dois lados, né? Todo mundo só vê um lado do clube, mas assim, acho que mesmo se ele tivesse errado, a atitude que eu tive ali, eu perdi toda a minha razão, né? Você bater boca com o presidente de um clube em rede nacional, poderia ter sido tudo resolvido de forma totalmente diferente, tanto da minha parte como da parte dele, mas com 24, 25 anos, como eu falei, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Então, se eu pudesse mudar esse fato da minha carreira, eu mudaria isso. E em relação à polêmica, assim, acho que no futebol a gente cobra tanto o atleta sair do que se Deus quiser, vamos vencer, vamos isso. Quando vem um atleta que fala um pouco diferente do que 90% fala, você é taxado como polêmico, né? E aí, com o tempo, vai aprendendo que no futebol você não pode falar a verdade, né? O pessoal prefere que você fale uma mentira do que fale a verdade. E eu demorei para aprender isso. Caí muita casca de banana que a imprensa, principalmente quando eu morava em São Paulo, jogava, porque antigamente a imprensa podia entrar até no meio do campo, né? Hoje em dia tem zona mista. Nem isso eu peguei na minha época, né? Zona mista, era o jogador que era escolhido para dar entrevista. Então, como a imprensa já sabia como eu era quando a gente perdia um jogo,
era 10, 15 microfones ali, você de cabeça quente, é o pior momento para você dar uma entrevista e para a imprensa era um prato cheio. Mas são coisas que jovem erra e hoje em dia com tudo isso, com assessoria de imprensa, com toda a estrutura, você vê jogadores errando do mesmo jeito. Então são coisas que acontecem e só o tempo passando que você vai amadurecendo com isso. E a gente falou de Corinthians, falou de Flamengo, e tem um momento bem emblemático na sua história, né, Felipe? Que é aquele Corinthians e Flamengo no interior de São Paulo, ali na penúltima rodada do Brasileiro de 2009, né? Aquele famoso pênalti do Léo Moura, que muita gente fala que você deixou passar, que isso, que aquilo. Aquilo te incomoda até hoje, aquela lembrança? Todo mundo, sempre que fala com você, Cara, lembra desse episódio? cara, o que me incomoda é o seguinte: brigava São Paulo, Inter, se eu não me engano, e São Paulo, Inter e algum outro time pelo título. Primeiro, acho que para você ser campeão, você não tem que depender de ninguém. Você não precisa depender de ninguém para ser campeão. Na rodada, o São Paulo tomou 4 do Goiás. Tava brigando para ser campeão. O Internacional perdeu para o antigo Barueri, se eu não me engano. Isso. E a gente perdeu de 2-0. Quem batia pênalti no Flamengo era Pet ou Adriano. Nenhum dos dois estava jogando. O jogo já era 46 do segundo tempo e estava 1-0. E eu tomei o gol do Léo porque eu achei que ele ia bater no meio. Um ano depois, eu no Flamengo peguei um pênalti do Elano, que todo mundo bate palma, que fala que caramba, o cara ficou no pênalti, pegou o pênalti do Elano cavadinha. Mas aí, quando eu fiquei parado no meio, eu deixei. Isso é a imprensa de São Paulo para tirar o peso do São Paulo, que perdeu o título depois de 40 pontos, 20 pontos na frente do Flamengo. Então, assim, é mais fácil os caras falar, não, ele deixou. Tá bom, Felipe pegou o pênalti. Acabou o jogo 1-0. São Paulo tomou os mesmos 4 do Goiás e o Flamengo passou na frente. O Inter perdeu e ficou atrás. Então, assim, o que me incomoda é a hipocrisia de falar que ele deixou. Eu não deixei. O goleiro não gosta de tomar gol nem em treino. Nem em treinamento o goleiro gosta de tomar treino. Então assim, eu achei que Léo Moura ia bater no meio porque não era um cara que batia pênalti. E o jogo já estava 1-0. Quando eu peguei do Elano, foi legal que o cara ficou no meio. Mas do Léo Moura porque quis atrapalhar o São Paulo. O São Paulo se atrapalhou. O São Paulo tomou 4. O Inter se atrapalhou, o Inter perdeu pro Barueri. Quando você quer ser campeão, você não tem que depender de ninguém. Então, o que me incomoda é isso, é falar que ele deixou. Ele deixou. Eu não deixei. Se fosse para deixar, eu não jogava. Falava, pô, mano, eu não quero jogar esse jogo não, porque ele poderia falar, tá bom, quero botar o goleiro reserva para jogar. E ali, naquela época ali, porque o Felipe é flamenguista. Todo jogador tem um time. Todo jogador tem um time. Quando eu jogo enquanto eu jogava, se eu um dia jogar contra o Flamengo, eu vou querer ganhar do Flamengo. Sabe? Não, hoje eu sou torcedor, eu quero que o Flamengo ganhe. Mas se eu jogar contra o Flamengo, seja de qualquer esporte, eu vou querer ganhar do Flamengo, porque eu não sou mais funcionário do Flamengo, entendeu? Então, assim, às vezes a imprensa mesmo cria algumas coisas para poder tirar o peso de outra. Por que não falou que o São Paulo, ninguém falou, pô, o São Paulo tomou 4, hein? Pô, o Internacional ficou pontos na frente, o Palmeiras ficou 15 pontos na frente e perdeu o título. Então é mais fácil apontar um dedo e tirar um peso do que ficar falando mal dos outros, mas é essa que eu falo que é o peso da imprensa, né? Eles escolhem quem ajudar ou não. E Felipe, além do Corinthians e do Flamengo, você rodou por vários outros clubes do cenário brasileiro. Inclusive, quando você vai para Luxemburgo, você defendia o Sampaio Corrêa. Na Série C que a gente transmitia aqui no canal, a gente comentou jogos seus, eu, o Elis, aqui no nosso futebol. E o Sampaio hoje está na Série D. O Sampaio sequer chegou na final do Campeonato Maranhense. Está numa situação que, Tá se não série. subir, Sem série ano que vem. se não subir, fica sem série. Como é que você vê isso hoje, mesmo de longe? Porque eu imagino que você tenha uma relação, até porque foi de lá que você foi para Luxemburgo, né? Cara, assim, na época que eu aceitei a proposta de vir para cá, eu pesou isso na minha cabeça também, né? Pô, você acabou de ser campeão, tal, você vai sair, tal, você tá jogando bem, mas você querendo ou não, você pensa um pouco mais na frente também, né? Como vai ser depois? O Sampaio não vivia um momento bom, né? Então você pensa assim, como é que vai ser? Se você não vai para a segunda fase da Série C, em julho você já vai estar sem clube, vai estar desempregado. E com 40 anos sem clube, dificilmente você não vai para uma Série A, você não vai para uma Série B. E o que você começa a pensar? Pô, será que eu vou ficar em casa até novembro esperando alguma coisa? Então, uma das coisas que eu mais pensei em ter aceitado essa proposta para cá era, primeiramente, a oportunidade de jogar fora, né? Jogar uma pré-champions e tal. Eu não sabia
como ia ser aqui, como é que era o time. O time só tinha sido campeão uma vez, se tinham mantido o elenco, se iria ser campeão de novo, quem chegou e quem saiu. Foi uma aposta minha, mas meio que uma segurança também de ter 2 anos de contrato, sabe? E a gente sabe ali que a situação do Sampaio é muito difícil em relação aos seus gestores, né? E hoje eu vejo que a torcida do Sampaio é maravilhosa, uma torcida fanática, que comparece ao estádio, que cobra, que não deveria estar passando o que está passando. E hoje eu vejo que sem sombra de dúvida, foi um acerto que eu fiz, né? Não de ter saído do Sampaio naquele momento. Muitos amigos falaram, cara, você vai sair daqui, você vai para Luxemburgo, que não é nenhum centro de futebol, mas hoje eu vejo que foi uma coisa muito acertada da minha parte, né? Felipe, você não teve muita sorte, porque no período mais restrito ali da pandemia, você foi morar na melhor cidade do Brasil. E aí eu falo isso com conhecimento de causa porque eu sou de João Ah, Pessoa. Você vestia a camisa do aí Botafogo aí ali em lugar bom ali, 2020, hein? 2021. E aí você teve essa passagem Não, pelo ali foi bom, Botafogo, né? ali foi bom. Que há 12 temporadas o Belo está tentando subir para a Série B, não consegue, não consegue. E uma dessas batidas na trave você estava, né, no clube em 2021. O Botafogo chegou perto ali do acesso e acabou não dando certo, né? Eu queria que você contasse ali sobre como é que foi essa passagem pelo Belo e se existe, todos os torcedores até hoje buscam uma explicação para aquilo, né? Porque o Botafogo chegou muito bem, dependia de vencer o Ituano ali na última rodada e acabou não dando certo. Cara, acho que depois de Flamengo e Corinthians, assim, foi um dos clubes que eu mais me identifiquei, né? Não só com a torcida, com o clube, com o estado também. Acho que para mim foi um dos melhores lugares que eu já morei no Brasil, foi na Paraíba ali. Então, assim, é um clube que o que é o mais antigo, se eu não me engano, é o mais antigo na Série C, né? E tenho vários amigos torcedores do Belo. Acho que o que eu posso falar assim do Belo é que muitas coisas que acontecem lá é inexplicável. É inexplicável. Ano passado, se eu não me engano, terminou bem na frente, né? Eu acompanho ainda, continuo acompanhando os jogos, né? Porque eu gosto, independente de gostarem de mim ou não, eu sempre gosto de assistir futebol, e quando o Botafogo tá jogando, eu gosto de assistir também. Então, o ano de 2021, a gente bateu, o 20 a gente quase caiu, derrubamos o 13 naquele ano, né? Colocamos o time na Copa do Nordeste. Em 21 a gente bateu na trave, mas em 18 bateu na trave, acho que em 16 ou 15 bateu na trave, e são coisas que são inexplicáveis. Você está muito bem, muito bem, muito bem, e do nada parece que dá tudo muito errado. E os torcedores mais antigos falam que acho que enterraram alguma coisa dentro ali do Almeidão ou dentro do sem treinamento, porque, cara, não é possível você estar tão bem. No último, acho que em 2018, perdeu para o Botafogo nos pênaltis, tomou gol aos acréscimos. Então, é uma pena. A torcida acho que não merece e tudo isso que tem. Eu não sei se alguém que seja membro da direção tem algum amarraram, botaram o nome dele dentro de um sapo, porque não é possível, porque toda vez que tem um cara que tá lá, as coisas desandam de uma forma, mas agora que virou SAF aí, eu tô acompanhando de longe, eu acho que uma hora vai ter que subir, a torcida merece. É um estado fantástico, e merece ter um time na Série B, na Série A, pela estrutura que o estado tem, pela torcida fanática que o Botafogo tem também. É uma pena ver o Botafogo há 14, 15 anos já na Série D, e outros clubes tão jovens já subiram, já chegaram, já tiveram a oportunidade de jogar a Série B, e o Botafogo não, mas eu tenho certeza que logo e logo o Botafogo vai estar lá, que merece. A história do Botafogo, a torcida do Botafogo e o estado da Paraíba merece um time jogando pelo menos, no mínimo, a Série B. Outro clube grande que você jogou e que não vive bom momento é o Paraná Clube, que acabou caindo novamente para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Você fez parte daquela campanha de resgate do acesso do Paraná Clube. E como é que você encara essa situação também da equipe? Cara, acho que o Paraná foi o que eu falei, é um time que eu me identifiquei, joguei 2 vezes lá, né? Foram quase 2 anos lá.
acho que todo mundo tem a sua parcela de culpa, né? A gestão atual, mas gestão anteriores também tem. É um estado que foi, acho que eu falo até em relação ao Botafogo. O Curitiba é um lugar fantástico de morar. O Paraná tem uma estrutura que clubes de Série B hoje não tem, mas dentro de campo as coisas não estão fluindo. De novo, vai jogar uma segunda divisão no Campeonato Paranaense, não vai ter série ano que vem. O torcedor sofre, mas não abandona o seu clube, né? Eu tive lá jogando a Série D, tive lá jogando a série B do campeonato. É uma pena a história que o Paraná tem, apesar de ser um clube recente, né, de 36, 37 anos, tem uma história muito bonita no futebol, mas o futebol não atura quem vacila, né? Hoje em dia, futebol não adianta você só ter uma camisa bonita, ter uma torcida fanática ou ter uma estrutura boa. Se os seus gestores não forem profissionais, não adianta. Só a torcida hoje não carrega mais a equipe como antigamente era feito. Então a gente vê tantas equipes jogando a Série D, você vê um Santa Cruz com a história e a torcida que tem e não tinha que estar jogando uma Série A. Então, profissionalizaram tanto o futebol, o treinador de goleiro, o treinador, o preparador físico, mas esqueceram de profissionalizar os seus gestores, né? Então acho que esses clubes todos aí que a gente está falando, o Paraná, o Botafogo, ou qualquer outro clube, ou o próprio Santa Cruz, se essas pessoas que estão à frente do clube não forem profissionais, infelizmente, logo logo você vai ver outros grandes clubes saindo do cenário nacional. Você falou que quando chegou em Luxemburgo, né, muita gente se questionou por conta da sua idade, que ele está vindo aqui, já jogou com vários craques, mas agora já está com 40 anos. E aqui no Brasil, você chegou a defender o Santa Rosa na segunda divisão paraense. Você já era muito questionado lá. E aí chegou lá e virou protagonista principal de um acesso, né? Bem inesperado e se destacando muito nas cobranças de pênaltis, né, Felipe? Cara, foi até. Eu acho que naquela época ali, aquele negócio. Eu tinha uma arma e uma bala. Eu tinha acabado de sair do Paraná, o Paraná estava mal, tinha acabado meu contrato, a janela estava fechada e já era agosto. Eu ia ficar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu tinha 39 anos na época. E eu pensei, eu falei, pô, eu vou ficar 4 meses em casa. Como é que eu vou treinar? Com 39 anos você não, sabe, você respira, você engorda. Com 20 anos você come e não aumenta meia grama. Então assim, eu falei, cara, eu tô com 39 anos. Se eu ficar 4 meses em casa parado, como é que eu vou me apresentar em algum clube em dezembro? É normal você relaxar, você não vai querer treinar todo dia. E aí apareceu essa oportunidade através do Roma, né, que é o ex-jogador do Flamengo, que era o presidente na época lá. É o presidente do Sampaio, do Santa Rosa até hoje. O Roma me mandou uma mensagem, conversou comigo. Eu falei, me dá uns 4 dias. Ele falou, pô, vê aí, pensa com carinho e tal. Eu sentei com minha esposa e falei para ela, eu falei assim, cara, eu tenho uma proposta, a janela tá fechada. Ou eu fico em casa até dezembro e torço para aparecer alguma coisa para mim, ou a gente vai para Belém jogar a segunda divisão do Paraense. Ela falou assim, mas você sabe que se você for para um time e não se destacar, é final de carreira para você. Eu falei assim, mas se eu ficar em casa 4 meses também, dificilmente algum clube vai querer, algum clube com uma estrutura boa vai querer me levar. Eu 4 meses em casa, certamente você acaba engordando. Ela falou assim, não, o que você acha? Eu falei, cara, eu vou. Eu sei que é arriscado, mas eu vou. Ela falou assim, ó, que você decidiu, eu tô com você. E acabou sendo uma coisa muito boa, porque o Santinha não era um dos. Santinha é o nome carinhoso que chamam eles lá, não era um dos favoritos, né? No ano anterior tinha batido na trave e eu pude chegar lá com todo aquele questionamento, pô, 39 anos. A imprensa falava, veio aqui passear, e eu falava, pô, eu moro no Rio, não é mais fácil eu ficar passeando no Rio do que ir para Belém, sabe? Belém é um lugar muito bonito também, mas se for para passear, eu prefiro ficar em casa, eu vou para Salvador visitar meus pais. Então, eu acho que eu teria outro lugar para passear. Então, se eu vim para Belém, eu vim para trabalhar. E aquele negócio, igual foi aqui, eu pude mostrar não falando, mas no campo. A minha resposta para eles era dentro de campo. Então, eu pude ser decisivo na primeira fase, nas oitavas, nas quartas, na semi. Brigamos pelo título, mas eu acho que se não tivesse o acordo entre eles lá de ser um jogo só a final, por questão financeira, seria um jogo dentro de casa e um jogo fora. Eu acho que a gente poderia ter conquistado o título, mas acabou sendo um jogo fora só. Mas acho que o principal objetivo era acesso, fui destaque, e através do Santa Rosa, onde eu pude chegar ao Sampaio, né?
Assim, dificilmente se eu estivesse em casa há 4 meses, o Sampaio iria me buscar. E através do Sampaio é onde eu estou aqui hoje. E como eu falei, quando eu cheguei, o próprio presidente ficava, não era contra, mas ficou assim, pô, mas não é mais fácil a gente apostar em um cara de 22, 23. E aí ele deve ter pensado, vamos ver como é que vai ser esse cara, né? E eu falei, na primeira semana, nos primeiros treinamentos, aquele trabalho reduzido, 4 contra 4, com um goleiro, e que é o treino que o goleiro gosta de fazer, que é chute, toda hora chute, é muitas defesas. Os caras falaram assim, pô, esse cara é o cara. E graças a Deus eu pude não responder com palavras, mas com atuações. Aí são 6 gols em 29 jogos. Na própria pré-Champions, nas próprias ligas europeias, a gente não tomou gol em casa. Quando fomos eliminados na disputa de pênalti, eu peguei 2 pênaltis. Então, pode ter certeza que nunca mais eles vão esquecer o Felipe aqui. Felipe, que foi personagem fundamental no acesso do Santa Rosa, pegando o pênalti do Dedé no último lance, não, perdão, na disputa de pênalti da No último prorrogação, pênalti. do último pênalti ali, e foi uma cavada, não foi, Felipe? E você ficou no Eu meio do ia, eu ia gol. falar isso agora, ia contar essa história. Eu conheço o Dedé, eu conheço o Dedé. E assim, acho que depois daquilo ali a gente até se falou menos, porque acho que eu xinguei toda a geração do Dedé naquele pênalti ali. Se vocês tiverem acesso ao vídeo, você vê que eu saio para comemorar e eu volto e fico, acho que uns 5 segundos falando algumas coisas que não podem ser ditas agora, porque eu falei, cara, depois eu mandei uma mensagem para ele, brinquei, pedi desculpa e tal, postei uma foto meio que eu falando assim, mas eu falei, cara, o último pênalti, chute a bola, não faz isso. Então, tinha alguns jogadores do meu time que já tinha jogado com o Dedé na Tuna, né? E aí, na Tuna Luso. E aí, na hora que ele foi bater o pênalti, os caras começaram a gritar: fica parado que ele vai chutar forte, ele vai chutar forte, ele só chuta no meio forte. Acho que ele pensou tanto nisso e na hora ele pensou uma coisa e fez outra, né? Tanto que a bola foi tão fraco que eu fiquei sem reação na hora, né? Então eu saio para comemorar, aí lembro dele, volto, falo algumas coisas para ele, depois vou comemorar. Acho que a primeira pessoa que me abraça é o Roma, que, pô, chorou, me abraçou, agradeceu por ter acreditado no projeto dele. Acompanho ainda, tenho contato com os funcionários lá. Ajudei a botar um goleiro lá ano passado, que já tinha jogado comigo no Paraná. Então, você acaba criando um vínculo com essas galeras e é bom, né? Você, querendo ou não, não é time de expressão, mas você tá marcado ali, daqui a pouco você vai para outro time, você tá marcado ali. E cada lugar que você vai, o pessoal vai ter a fotinha do Felipe em algum lugar, né? Então, quem não é visto não é lembrado, né? Felipe, para a gente encaminhar aqui pro nosso final, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, só gênio da bola, jogadores que estão para além da história do futebol brasileiro, são da história do futebol mundial. Eles são mais craques na bola ou na resenha? Rapaz, a minha lista dos jogadores que, assim, pô, é porque eu já tenho, mesmo com essa cara de jovem aqui, eu já tenho 25 anos, quase 25 anos como atleta profissional, então é bastante tempo. Na minha lista ainda eu coloco o Edilson, o Vampeta, coloco o Pet, então, pô, coloco o Adriano, coloco o Love, coloco o Renato Abreu, coloco o Léo Moura, então eu joguei com muitos jogadores, muitos craques de bola. É, devo ter esquecido algum outro aqui, joguei com o Amaralzinho, que é o rei da resenha. Devo certamente ter esquecido aqui, peço até desculpa aos meus amigos que eu possa ter esquecido alguém aqui, mas não tem como você não jogar com o Roberto, com o Ronaldo e com o Ronaldinho Gaúcho, que cara, acho que não só eu, mas qualquer atleta, a gente vê até hoje, eles já pararam há mais de 10 anos e você vê que eles são idos aonde eles vão, não só de jovem, mas de idosos, de uma geração inteira. Eu pude jogar com esses caras e pude aproveitar com eles também, né? Que é, como eu falei, a parte boa de aproveitar com eles, mas a parte ruim era quando você chegava em casa. Então, o Ronaldo me custou um casamento e o Ronaldinho me custou outro, mas tudo valeu a pena, aproveitei bastante. Os caras são reis, tanto dentro de campo, mas principalmente fora. Excelente. Muito bom o papo aqui hoje com o Felipe, goleiro histórico de Flamengo, Corinthians. Hoje defendendo o Differdange de Luxemburgo, campeão nacional, vai disputar a fase preliminar da Liga dos Campeões. Felipe, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela paciência em bater esse papo com a gente. Foi sensacional.
e muito sucesso nessa fase, e a gente vai te acompanhar aqui na Liga dos Campeões. Ah, pô, eu que agradeço o espaço, agradeço aí pela oportunidade, né? Acho que é importante também ter esse papo, a galera saber como é que é aqui. Como eu falei, até um mês e meio mais ou menos atrás, a galera nem sabia muito. Lógico, muita gente me segue, eu tenho muitos amigos que jogam também ainda. Hoje em dia, vários amigos meus que estão jogando menos, já começam a mandar mensagem, e aí, não tem uma vaguinha para mim, não? Então já começam já a olhar para cá com outros olhos, né? Porque querendo ou não, essa semana os principais portais, vocês agora fazendo entrevista comigo, os principais portais esportivos falaram meu nome. Quando falou meu nome, tem que colocar é, respectivamente o clube que eu estou jogando e o país. Então a galera falou, pô, então o Felipe tá lá, caramba, olha aqui, ó. Tá saindo aqui, tá saindo ali. Então, como eu falei, quem não é visto não é lembrado. Então, essa semana eu fui muito lembrado. Então, eu tenho vários amigos que há um ano atrás falavam, cara, você vai para esse lugar? Hoje eles falam, pô, e aí? Consegue me colocar aí não? Mas, brincadeiras à parte, é aproveitar o momento. Quem sabe a gente possa voltar a se falar em breve. Você falar, caramba, Felipe, vocês conseguiram colocar esse time que, a verdade, eles querem entrar em alguma fase, né? A gente sabe que a Champions é praticamente impossível, impossível até pelos clubes que você acaba enfrentando na frente. Mas, de repente, numa fase de Conference League, já seria histórico aqui para o clube também. E a gente vai em busca desse objetivo. A gente sabe que nada é impossível. Vamos trabalhar para, quem sabe, mais na frente a gente passa a fazer uma nova matéria e fala assim, caramba, você conseguiu colocar os caras na Conference League, hein? Aí deve estar muito bom. Eu vou falar assim, cara, conseguimos e o que vier agora é lucro. Muito bom, e a gente fica aqui na torcida por você e pelo clube, Felipe. Ellison Silva, valeu demais, meu amigo. Valeu, Matheus. Um abraço, Felipe. Valeu pelo papo aí. Na próxima semana a gente tá de volta com nossa resenha, né, Matheus? Exatamente, sempre recebendo grandes personagens do futebol brasileiro. Agradeço ao Felipe, ao Ellison e a você pela sua audiência, pela sua companhia. Fique ligado com a gente no Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional.